Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bem, o tema de hoje é sobre educação, só que um ponto específico da educação que aborda a questão, vamos dizer assim, uma questão secundária, decorrente, né? Aqui no Brasil, pelo menos, da questão religiosa, mas que pouco se debate. Hoje em dia estão muito preocupados com a questão da ideologização da educação pública, a influência de partidos, né? E aqui fica um pouco, a questão da igreja fica um pouco uma discussão marginal. Eu coloquei aqui monopólio da Unesco ou da igreja. Classicamente seria o monopólio do Estado ou da igreja, né? Mas coloquei da Unesco por algum motivo da atualidade, porque hoje em dia, quer dizer, daqui a pouco vão falar assim, porque a Unesco falou, aí todo mundo abaixa a cabeça, né? Porque a Unesco é o órgão da ONU que é responsável pela educação, cultura e ciência. Inclusive vou mostrar aqui um objetivo que eles têm a longo prazo. Bem, um motivo desse tema primeiro a questão de mostrar a defesa de um princípio, que embora não seja possível concretizar hoje em dia pelas circunstâncias atuais, é muito importante que nós tenhamos o princípio muito firme na nossa inteligência. Eu cito aqui um fato passado entre dois amigos meus, que alguns conhecem, mas infelizmente eles não estão aqui conosco, né? Eu vou chamá-los então de Zé e João. Uma vez o Zé falou para mim assim, a união igreja-estado não é um dogma, não é? Eu pensei, bom, não existe uma definição provavelmente dogmática, mas é um princípio, né? A união igreja-estado. Aí eu comentei com o João. Ô João, o Zé falou assim, né? Ele respondeu para mim assim, eu falo para ele, para de ler esses blogs liberais. Isso naquela época, uns 10 anos atrás, na época dos blogs. Ele fica lendo esses blogs liberais, olha o que dá. Porque, de fato, concretamente, hoje em dia não é possível você ter a união igreja-estado, dada a decadência que existe. Mas nem por isso nós vamos deixar de defender esse princípio. Nós temos que defender os princípios. Nós, como católicos, somos pessoas de princípios. E ainda que agora não seja possível executar isso, concretizar isso, quem sabe nossos filhos, nossos netos, se eles mantiverem esses princípios, talvez venham a conseguir concretizar isso, né? Quando Nosso Senhor morreu na cruz e começou a atividade apostólica, não havia propriamente uma união de igreja e Estado, mas ela aconteceu depois, né? É que essa ordem, que nós conhecemos a ordem medieval, foi solapada. Mas nem por isso nós vamos negar, vamos falar assim, mas é impossível hoje em dia. E não vamos defender então isso. Não, nós temos que defender esse tipo de coisa, né? E a questão da união igreja-estado, ela tem como consequência também a questão da educação. Se ela é o monopólio do Estado ou não, ou é da igreja, como sempre foi. Um segundo ponto é mostrar como existe uma coerência com a razão natural no caso, porque quem viu a nossa aula anterior, que eu mostrei sobre Aristóteles, falando sobre o fim do homem, isso aqui tem tudo a ver com aquilo lá. Se nós aceitamos aquilo que Aristóteles expôs, eu só vou retomar rapidamente num slide, é como consequência natural, é uma questão de coerência, que nós temos que defender que o monopólio da educação tem que ser da igreja e não do Estado, né? Um terceiro motivo é exatamente colocar esses argumentos, esses pontos a favor de nós defendermos a educação como sendo um monopólio da igreja,
para algumas iniciativas que já existem. O Colégio de Manaus, o Colégio de Recife, que eles estão começando, e que é importante que eles tenham também isso muito presente, não é? O princípio que nos rege, e não deixar isso se perder. Porque, de acordo com o dia a dia, a nossa tendência é, digamos, relaxar com relação a isso, né? Fazer concessões com relação a isso. E quando cai um princípio, é uma questão de tempo de nós termos as consequências de negar esse princípio, né? Que é a destruição de tudo aquilo que nós acreditamos, que nós pregamos, que nós ensinamos. Outro ponto é para exortar ou para incentivar, para convidar os jovens, que são a nova geração aí que vem, porque uma hora nós vamos todos morrer, né? E que eles possam herdar isso de nós, sem dúvida alguma, com a ajuda da igreja, né? Com a ajuda da graça, mas para se perpetuar esse trabalho, para essa passagem, para essa transmissão de uma tradição, desses princípios que a igreja que nos ensina. E por fim, isso aqui tem um caráter de agradecimento, porque, graças a Deus, os meus filhos todos estudam numa escola católica, que graças ao esforço de leigos no passado, que fizeram o negócio acontecer. Que graças a eles nós temos uma escola católica que ensina princípios, ensinamentos que nós ensinamos em casa. Aquilo que é ensinado em casa, eles encontram também na escola. Não existe uma contradição aí, né? Então tem um caráter de agradecimento aí, porque os meus filhos, graças a Deus, eles têm esse ambiente que eles podem encontrar ressonância, né? Um eco do que a gente ensina em casa. Bom, então eu começo aqui com uma provocação. Opa, está falhando aqui. Por que um pai vai matricular o filho numa determinada escola? Desde criança, quando eu fui acompanhando meus pais para ser matriculado numa escola, depois eu cresci e vi outros pais indo para as escolas, depois sendo professor, a gente encontra os pais colocando os filhos em tal escola, ou escolhe uma outra escola para colocar o filho. É normal se perguntar, por que determinada escola o senhor pai ou a senhora mãe vai colocar o filho? E você encontra respostas diversas, né? Em geral é porque essa escola tem um alto índice de aprovação no Enem, ou porque ela prepara bem para o vestibular, para adquirir conhecimento, para ser uma boa pessoa, para ter uma boa profissão no futuro, né? Para ter uma carreira profissional boa. Infelizmente, eu encontrei um rapaz, quando eu perguntei para ele assim, você escolheu essa faculdade por quê? Ele falou, porque é perto de casa. Puxa, né? Coitado, né? Mas repare que nesse rol de respostas a essa pergunta, eu nunca ouvi uma preocupação dos pais com relação ao conteúdo do que é ensinado. Claro, todo mundo pensa, vai ser ensinado o quê? Matemática, história, geografia, né? E são conhecimentos científicos e não tem nenhum problema. Essa é mais ou menos a visão que eu tenho desde quando eu me dou por gente, e só agora, com os fatos recentes, que a gente vê alguma preocupação aí por causa de uma presença maciça, uma presença forte de algumas ideologias que estão dominando o campo da educação, principalmente na escola pública, mas nós vemos, pelo menos no vocabulário utilizado, também nas escolas particulares, né? Então, agora existe de fato assim uma preocupação com o que a escola vai ensinar. Mas mesmo assim é uma coisa não muito forte, é uma coisa, eu diria até superficial. A preocupação, o foco dos pais é se prepara para o vestibular, se prepara para o Enem. Ou seja, é uma preocupação um pouco até desprezada, digamos assim. Se nós perguntarmos para um pai, mas o senhor vai deixar seu filho frequentar aquela escola? Na hora, talvez ele até pense direito e fale assim, não vou, né? Porque isso é absurdo. Mas se ninguém perguntasse, eu creio que passaria isso aí. Porque no fundo, o que está por trás dessa pergunta é, os pais, eles querem a felicidade dos filhos?
sem dúvida alguma que eles querem. Tenho certeza que todo pai quer a felicidade dos filhos. O problema é saber identificar o que é a felicidade dos filhos. O que o pai entende que é a felicidade para os filhos? É só o vestibular? Porque se for só isso, se for só frequentar uma faculdade boa, ter uma profissão boa, concorda que isso é muito materialista, embora ele não se julgue materialista. Você pode até perguntar para ele, mas você não acredita em Deus, você não tem uma vida, alguns conceitos morais? Sim, eu tenho, eduquei meu filho assim, então. Porém, na prática, aparentemente se vê que não é bem assim, né? É o que nós chamamos de um ateísmo prático ou um relativismo prático. Ou seja, no dia a dia, a pessoa se comporta como se isso não tivesse maior importância. O que importa é o vestibular, o que importa é a carreira do filho. E aqui eu retomo a nossa aula anterior, em que Aristóteles nos mostra que a felicidade aí para o homem, que todo homem busca, é o fim último, é o objetivo final que toda pessoa se dirige, né? Que tem que ser uma coisa absoluta, que tem que ser uma coisa inesgotável, ou seja, que eu posso dividir também com outros e isso não termina. E fora isso, ele tem uma permanência no tempo. Essas características são propriamente de Deus Nosso Senhor, né? Então, na aula anterior, nós vimos que Aristóteles, embora ele não nomeie essa busca que todo homem tem, que é pela felicidade, isso é encontrado propriamente em Deus. E no final, Aristóteles coloca uma coisa muito interessante. Ele postula aqui, o Estado, ele tem como uma missão que é simplesmente facilitar o exercício da virtude dos homens. Ou seja, o Estado, como sendo uma organização da coletividade, ele tem como missão facilitar essa busca, o encontro da felicidade dos homens, né? E não ser um empecilho, não ser um obstáculo. Isso é a razão natural, digamos assim. Aristóteles, que é o representante, né? É o filósofo. A razão natural, então, nos mostra, mas depois a revelação, Deus se revela, e nós temos como auxílio aí, que é a graça dada pela igreja por meio dos sacramentos. Então aí se vê que a confluência de duas organizações, a igreja e o Estado, que é para favorecer em um aspecto aí o bem-estar, digamos assim, na vida terrena, porém sempre em vista do fim último, que é alcançar a Deus, ou seja, é a salvação propriamente, né? Aristóteles deu as razões naturais, Deus se revela, e a revelação é um fato histórico, não é um mito, como querem ensinar as pessoas, né? Muito bem. Posto isso, então, qual a consequência disso aí? Uma vez que o fim último do homem é Deus, e o Estado existe para facilitar isso aí. Aqui eu coloco o objetivo do desenvolvimento sustentável, ODS número 4 da ONU, porque eles tratam disso. Eles tratam lá que o objetivo número 4 é da chamada Agenda 2030, ou Agenda 2030. São vários objetivos, são 17 ao total, que a ONU colocou, ou seja, para atingir em 2030. Um dos objetivos, número 4, é sobre educação de qualidade. E lá eles colocam o seguinte, a meta é 4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Você vê que aqui eu coloquei como a ONU, né, seria exatamente o representante
geral assim, do Estado, que eles têm uma meta a perseguir até 2030. Aí. E isso, eu não sei como são os outros países, mas pelo menos no Brasil, houve uma adesão, pelo menos moral, muito grande. Na administração pública se fala muito da Agenda 2030 e como se adequar ali para contribuir para o atingimento desses objetivos aqui. A educação está nesse pacote aí. Então você vê que eles estão preocupados também. Mas o que é educar? Então, na palavra educação, vamos pela etimologia. A etimologia diz que o sufixo duco é conduzir. E aqui eu coloquei o brasão da cidade de São Paulo, tá? Non ducor duco. Non ducor é não ser conduzido. Duco é conduzir, ou seja, não ser conduzido por ninguém, mas tomar as rédeas. Non ducor. Duco. Ah, perfeito. Então, duco significa condução, conduzir, né? E o prefixo e? E significa aí para fora. Então, educar é propriamente conduzir para fora. Então, educar os filhos é conduzir os filhos para fora. Mas fora do quê? Primeiro, fora do seu mundo. Porque é natural que uma criança ela pense em si própria primeiro, né? É algo bem egoísta, bem mesquinho, só pensa em si. Mas ela vai viver em sociedade. Ela vive numa sociedade primeiro que é a família. Depois ela vai passar a viver na sociedade escolar, na escola. Depois, na vida profissional. Ou seja, na sociedade em si. Então a educação visa isso. Conduzir o filho, a pessoa, para fora. Para viver em sociedade, propriamente, né? Para viver com o outro. E os medievais falavam para viver para o outro. Porque quem não serve a ninguém, não serve para nada. Devemos amar a Deus, que é o outro, e ao próximo, que é o outro, e não para si. Você vê que aqui está embutido muitas coisas em uma visão que é realmente contrária ao individualismo atual, né? Mas nesse convívio social, é claro que devemos preparar a criança não só para viver de modo geral. Ela vai ter derrotas também, né? Ela vai ter quedas, ela vai sofrer humilhações. Temos que prepará-la para isso também, para que isso não seja um fator de depressão para ela, né? Uma derrota que ela tenha, ela simplesmente se desanima e não queira mais viver. Muito pelo contrário. Ela tem que ser educada exatamente para sobreviver a isso aí. Mas também tendo vitórias, tendo sucesso, para que isso não suba a cabeça dela. E ela volte ao seu estado de individualismo, né? Com a vitória. Pensando que isso aí é simplesmente fruto do trabalho dela. Quando na verdade tem todo um aparato por baixo disso, coletivo, que ajudou a obter essa vitória, né? Seja pela família, seja pela escola, seja pela sociedade, que concedeu água, luz, internet, móveis, né? Comida, enfim. Só que não é só materialmente, não é só no plano terreno aqui, que temos que fazer isso, né? Que temos que conduzir a pessoa. Porque, afinal de contas, nós sabemos que o ser humano, ele é além de um corpo, não é? Corpo material. Ele tem uma alma racional também, não é? Então, na ideia de conduzir o filho, a criança, a pessoa para fora, vocês vejam que tem aqui um conceito de um caminho a ser percorrido em vista de um objetivo. Não é para o nada, não é? Para alguns, esse objetivo simplesmente é a faculdade. Para alguns, é uma carreira de sucesso. Mas para nós temos algo além disso, né? Nós temos uma alma também, e que foi criada por Deus, e que foi redimida por Deus. Ora, o caminho nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, e o objetivo é a salvação. Então, principalmente para um católico que se preocupa, educar um filho não é simplesmente dar as condições para ele viver aqui na Terra. Ou como alguns eu já ouvi, né?
a gente cria o filho para o mundo, né? Então, claro que essa senhora talvez não soubesse o que a gente está falando aqui, né? Mas, na verdade, nós criamos os filhos para Deus, para o céu, né? Por meio de nosso Filho Jesus Cristo, para obter a salvação. Essa é a preocupação nossa. É claro que se ele for uma pessoa de sucesso, se ele tiver uma carreira brilhante, ótimo, né? Mas se por força das circunstâncias ele não for assim, for simplesmente em alguma função desconhecida, mais humilde, também não tem problema, né? O importante é viver bem, né? O importante é alcançar o sucesso que é a salvação. Repare que então, a nossa religião, quem professa a religião católica, em tese deveria ter esse tipo de coisa no seu horizonte, né? No seu horizonte de condução da vida própria, mas a condução da vida também dos seus filhos, né? Conduzi-los para fora, conduzi-los para o céu, buscar a salvação, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto vai ser dado por acréscimo. Não buscar a salvação do planeta, não buscar, eu vou deixar a terra em melhores condições para os meus filhos. Tem até uma frase um pouco até naturalista, mas enfim, é correta. Deveria se preocupar mais em você vai deixar que tipo de filho você vai deixar para as gerações posteriores, né? O seu filho vai ser um bom cidadão ou não, né? E não se preocupar tanto com que meio ambiente que eu vou deixar. É o contrário do que, infelizmente, um Papa disse, o Papa Paulo VI disse que o caminho da paz mundial era a ONU. Infelizmente, não é. Ele disse isso no discurso, né? Não, o caminho da paz é nosso Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né? Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz do mundo, porque a paz do mundo é a paz de mentirinha, né? Que é a paz da ONU. Então, você vê que são objetivos diferentes. Por quê? Porque tem princípios diferentes. E o princípio aí, ele é religioso. Embora muitos tentem dizer que não, olha, tem uma escolinha ali na esquina chamada Associação para a Expansão da Consciência, que você vai aprender métodos ou técnicas para expandir a sua consciência e para ter acesso a um conhecimento oculto, né? Mas olha, aqui não tem nenhuma religião, entendeu? Nós aceitamos todas as religiões. Isso aqui é uma associação de caráter arreligiosa. Mentira. Tem um caráter religioso. Você só está dizendo que não, mas tem um caráter religioso. Assim como dizer que o ensino ele está acima das religiões, não tem nenhuma ideologia, tem uma ideologia. Sempre é partidário. Sempre você está de um lado ou de outro. É impossível você ficar acima das coisas. Essa própria postura de você adotar, de você dizer que está acima das coisas, já indica um lado aí, né? Já indica que você não está do lado da verdade. Porque você está dizendo que você está acima da verdade. Ou você está acima do bem e do mal. Eu coloco aqui como exemplo uma coisa que passa desapercebida, que é quando se fala da democracia que vivemos, a democracia liberal, que falam que o Estado é laico, né? Só que esquecem de dizer que o Estado não é ateu, ou é? Temos um Estado ateu, ou tivemos alguns Estados ateus, né? Os Estados comunistas são declaradamente ateus, né? Aqui não, aqui se fala que o Estado é laico. Bom, então o Estado não é ateu, ou é? Fala-se sobre a democracia liberal. Quando se vai estudar um pouco isso aqui, nas faculdades ou em livros de direito constitucional, você lê lá que a democracia liberal ela surge com um contrato social. E como é que eles ensinam que surgiu esse contrato social? Isso aí a gente remonta lá à época de Rousseau ou Thomas Hobbes. Eles falam o quê? Olha, que antigamente
o homem vivia na selva e sozinho e livre. Ele era livre, 100% livre. Mas aí ele encontrou com outro homem. E ao encontrar com outro homem, ele teve que limitar-se a sua liberdade. Então eles tiveram que ou brigar, ou então entrar no acordo. E ao entrar no acordo surgiu o contrato social. Isso é a Constituição. Nossa, que bonito, né? Aparentemente não tem nada de religioso aí, né? Pois é, mas é claro que tem. Porque você afirmar que havia um homem e que encontrou um outro homem, de onde surgiu esse homem? Está com um pressuposto aí que esse homem ele veio da onde? Não foi criado, né? Então ele foi produto de um processo evolutivo. Está embutido aí a evolução, que é biologia. Ora, a evolução contraria a doutrina de que Deus criou o homem. Então tem um fundo religioso aí. Não está declaradamente, não está explícito, mas tem como um princípio contra a religião católica. Ou seja, não é possível você ficar em cima do muro ou dizer que não sou partidário nem de A nem de B. Não, você é. A partir do momento que você coloca isso, mesmo sem perceber, você está aderindo a uma doutrina, a uma ideia que diz que o homem surgiu ou por geração espontânea, ou por um processo evolutivo, ou, como dizem alguns, que foi, na verdade, uma migração interplanetária, e por aí vai. Mas tudo para o quê? Para não concordar com o relato da criação. Então, você vê que tem uma postura religiosa, sim. Né? Não é pecado original também. Sim, isso eu vou comentar depois. Ou seja, por aqui você vê que não tem pecado original. Né? Na história, a história que é comumente ensinada ou propagada, ela deturpa os dados, os fatos em que a igreja teve participação. Os fatos mais clássicos, né? Que é a Inquisição, que é as Cruzadas, tudo isso aí fala de maneira deturpada. Na filosofia, não se ensina a questão da verdade, a questão do ser e a resposta a esses problemas, o problema do ser e da verdade. Não, simplesmente se expõe às várias escolas filosóficas como se fossem todas pontos de vista diferentes. Nenhuma nem é certa, nenhuma é errada. Nenhuma verdadeira nem falsa. São visões diferentes. Está implícito aí uma negação da verdade. Eu tenho lido algumas coisas sobre neurociências e é impressionante como a neurociência ela fala coisas do comportamento humano e que é praticamente aquilo que a igreja ensina sobre o comportamento humano. Seja na questão da força de vontade, seja na questão de você procrastinar, seja nas suas falhas, o que você se propõe a fazer você não faz. Só que eles reconhecem isso, eles detectam isso, porém dão uma explicação enviesada. Do quê? Uma explicação evolutiva. Olha, porque isso aqui é fruto de uma evolução do passado, ou então, porque isso aqui na verdade pode até ter, não estou negando isso, né? Um aspecto neurofisiológico ou químico também, hormonal, em que você deve se tratar também com isso. Só que eles param por aqui. Exatamente, eles têm uma visão meramente material da coisa, do comportamento humano. Ou seja, a questão das falhas, a questão da fraqueza, das quedas, não tem aí a raiz do pecado original. E tampouco tem o auxílio da graça santificante dado pela igreja. Não, isso aí simplesmente não existe. Você vê que é então uma postura de fundo religioso, sim. E você está negando isso aqui, o que a religião católica ensina. E é claro, a questão da igreja e Estado entra nesse rol de coisas que são ensinadas para as pessoas, né? Como dizer que o Estado está acima da religião, se a separação igreja e Estado teve, pelo menos aqui no Brasil, que é uma das fontes que eu li, foi feita por maçons e protestantes, que nós sabemos já por outras aulas, né? Que a questão da maçonaria e do protestantismo tem relação direta com a religião católica, contra a religião católica, né? Então você vê que tem um fundamento religioso, sim. Então, o aspecto religioso ele tem que ser discutido, sim. Tem que entrar na discussão. Senão fica realmente uma coisa sem sentido.
entrando propriamente aqui no tema da aula, então a base dessa aula aqui, que na verdade eu coloco mais como uma exposição geral, como uma introdução, porque todos vocês sabem que existem pessoas mais competentes do que eu para falar sobre isso, né? Sobre a educação. Mas quando eu li isso aqui, achei bem interessante. É um livro do padre Leonel Franca chamado Polêmicas, em que é uma série de debates que ele faz com protestantes, mas tem um capítulo específico que ele trata sobre o ensino religioso e o ensino leigo. E ele dá 3 argumentos aí. Ele coloca um aspecto pedagógico, um aspecto social e um aspecto jurídico, para defender que o ensino tem que ser o monopólio da religião católica, tem que ser da igreja, como foi no Brasil colônia, como sempre foi desde a Idade Média, né? Como foi desde quando a igreja, por meio dos mosteiros, reconstruiu a Europa. Quem custodiou o conhecimento foi a igreja. Quem fez as universidades foi a igreja, né? Eu só dou aqui um pequeno apêndice. Quem sabe eu dou uma aula sobre São Camilo Leles. E é uma coisa bem interessante, porque São Camilo, ele colocava como a parte da saúde, do cuidado dos doentes, também como uma responsabilidade de quem fosse da igreja, feita por religiosos, que ele queria. Por isso que ele é o patrono, né, dos médicos, dos enfermeiros, enfim. Por quê? Porque exatamente cuidar de alguém tem que ser de uma maneira desinteressada, buscando só o interesse de Deus, buscando a salvação da alma. Então, São Camilo colocava assim: se eu sou um leigo e eu vou trabalhar aqui nesse hospital, vou cuidar desses doentes. Imagina aqueles doentes do século passado, século XIX, XVIII, né? Eu vou trabalhar por dinheiro, e ele coloca exatamente isso. Se eu for trabalhar aqui pelos doentes, mas por dinheiro, eu não vou me dedicar, seja para a saúde corporal dele, quanto mais para a saúde espiritual dele. Então tem que ser uma coisa desinteressada, né? E o ensino, digamos, segue esse mesmo raciocínio. Porque se você tem uma escola em que ela vive de lucro, em que ela visa somente o quê? O sucesso vestibular, você vai trabalhar lá exatamente por conta do dinheiro, né? Do seu salário. Você pode até ser um bom professor, mas o seu interesse aí, o que é? De fato, o ensino, ou simplesmente é você ter mais alunos porque você tem que gerar lucro, né? Então tem essa questão também que o padre Leonel Franca, ele não coloca, não aborda, mas ele está presente também. De fato, ensinar, cuidar dos doentes, né? O asilo, um orfanato, você ter dinheiro envolvido é uma coisa um pouco complicada. Quanto mais pensando na salvação da pessoa, né? Então vamos lá para o primeiro argumento dele, que é o aspecto pedagógico. Ele coloca: se faz uma confusão, dada a etimologia da palavra educar, as pessoas pensam que educação é simplesmente ensinar geografia, química, física e biologia. Isso aí, na verdade, é instrução. Então ele te coloca: olha, na verdade o que vocês estão dizendo é instrução. Educação é uma outra coisa. Porque a instrução é o ensino de uma técnica, o ensino de um ofício. Eu até me lembro que, não sei se existe ainda, o Liceu de Artes e Ofício, que você vai aprender um ofício. São as escolas técnicas, né? Microeletrônica, eletrotécnica, edificações, processamento de dados. Você vai aprender um ofício ali, um trabalho, né? Isso é instrução. Isso não tem a ver com a educação. Por quê? A educação, exatamente, tendo essa visão completa que é o homem, que é o ser humano, corpo, animal, alma, racional, e que tem o pecado original, que foi redimido por Deus, cujo objetivo final é a salvação. Então a educação busca aí realmente passar um conhecimento não apenas técnico, mas um conhecimento que envolve o intelecto, né? Ter domínio das ciências
para dominar a natureza, como Deus mandou a Adão, crescer e multiplicar-vos, dominar a natureza, né? Mas não só isso, ou seja, não se nega a questão da transmissão do conhecimento adquirido pela humanidade, né? Não se nega isso. Mas também tem a questão de adestramento da vontade. Dado que, isso é interessante, que a neurociência, a psicologia até reconhece isso, que existe aí uma espécie de conflito, né? Que nós sabemos que existe uma desordem aí, que a vontade não obedece o que a inteligência mostra. O que a inteligência reconhece como verdade, mostra para a vontade como um bem, mas a vontade quer outra coisa, um estado de rebeldia. Nós temos que dominar a vontade, né? E aí é o aspecto da moral. Por isso que quem dá essa educação completa é somente a igreja. A escola laica, então, é incapaz de educar. Ela pode instruir, ou seja, ela pode formar técnicos aí. Você vai ser um bom profissional, você vai cuidar bem da energia elétrica, da água, do saneamento básico, né? Porém, educar a pessoa tal como ela é, tal qual é a finalidade dela, não. O Estado não vai suprir isso aí. Por quê? Exatamente porque o Estado, pelo menos o Estado dito laico, que se separou da igreja, ele não tem os mesmos princípios. Então, fatalmente, ele vai conduzir a pessoa para outro princípio, que não é o princípio da igreja. Então, você vê aí o conflito. O aspecto social. Fala-se muito, na época falava do padre Leonel Franca, hoje também se fala muito, né, de que, olha, a solução da sociedade, dos males da sociedade, é a educação, né? Nós temos que investir em educação. Tá, você injeta dinheiro em educação para os princípios errados. Ou seja, então você vai continuar a estar no erro, você vai aprofundar mais o erro. Eu não trouxe isso aqui, essa discussão aqui, mas pelos artigos que eu li na internet, não propriamente de religiosos ou pessoas ligadas à igreja, mas todos os que eu li, pelo menos, eles falam. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, em que toda a educação do povo, era dada pelos jesuítas, foi criada uma lacuna aí. Então eles começaram a caçar pessoas sem preparo nenhum para poder ministrar as aulas. E sem preparo. E você não tinha gente para a demanda que existia. E o autor até coloca assim, você vê aí o início já de uma prática que se perpetua até hoje. Ou seja, o fulano, ele nega o que foi feito até agora e começa tudo de novo. Reforma do ensino, começa tudo de novo do zero. Aí passa outro governo, não, aquilo estava errado, reforma do ensino, começa tudo do zero de novo. E assim vai. E assim não existe uma continuidade, claro, sem os princípios corretos. Não existe uma continuidade aí, por isso que a educação hoje ainda continua sendo um problema. E ele fala que é a solução, né? Se a educação aí, ela não tem religião embutida, ou seja, eu não tenho aquela questão do pecado original, que existe o conflito interno, a vontade não obedece o que a inteligência fala, a criança, ela é educada, entre aspas, né, a ser incapaz de julgar aquilo que ela faz, não é? Ela é incapaz de se corrigir por dentro, de avaliar o que ela fez. Por isso que nós rezamos no Confiteor: confesso a Deus Todo-Poderoso os meus pecados por atos, obras, atos e omissões e pensamentos. Até por pensamento. Se eu tenho um pensamento errado, um princípio errado na minha cabeça, eu cultivo isso, eu estou pecando, não é? E a igreja nos ensina, até isso você tem que combater. Você tem que combater também os pensamentos maus. Na escola laica não se ensina isso. Então, os homens que vão sair das escolas, eles não vão agir propriamente por caráter, né? Por coerência a um princípio, mas simplesmente por medo de ser multado, por medo de ser preso. Daí a necessidade de você fazer novas leis mais rigorosas ainda. Por quê? Porque a criminalidade está aumentando ainda. Aumentando cada vez mais.
E o homem só teme isso. Porque se ele conseguir burlar, então está salvo. Ou seja, ele já está se corrompendo, convivendo na sociedade como se fosse honesto. Isso é a desonestidade do negócio, né? Ora, com a religião, o ensino religioso te dá a consciência, te põe luz nas dores da consciência, que a consciência te aponta, você está errado, você fez coisa errada, olha, te dá um alerta, né? E que você tem que lutar contra isso. E mais, para lutar contra isso você vai sofrer, né? Mas como é por Deus que você faz isso, então você começa a educar a criança para você estar disposta a esse sofrimento, porque você vai conseguir um bem maior. Sacrifica-se um bem menor para um bem maior. E claro, contar com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, ou seja, ter a fé. De novo, isso a escola laica não dá. É impossível. Sem religião, a religião católica, a religião verdadeira, o homem educado na escola sem religião, ele fica jogado para as suas próprias capacidades. Então, se ele é derrotado, se ele não tem sucesso, ele fica frustrado, cai em depressão. Se com o esforço dele, que ele julga que é só o esforço dele, que ele que fez acontecer o negócio, ele consegue, tem sucesso, ele vai para o orgulho. Então, a escola laica, ela produz o quê? Pessoas ou com depressão, com baixa autoestima, que eles falam tanto, né? Ou pessoas orgulhosas, que atribuem para si o sucesso ou a vitória da sua empreitada. Então, para a sociedade, isso é péssimo, né? Isso é um fator de desagregação da sociedade. Ele vive para si, não tanto para a sociedade. E ele coloca, né? Como é que você pode melhorar a vida social? Se você não tem como no seu horizonte que você pode ser condenado para o inferno, não é? A pessoa, ela consegue burlar a lei. Um exemplo bem bobo, bem simples, né? Passei no farol vermelho, estacionei no lugar errado, o radar não me pegou, né? Então, a multa não chegou. Que bom, né? A pessoa vive assim, ela vive fugindo, mas se ela tivesse a lei presente, Deus presente na vida dela, né? Ela não precisava disso, não precisava de um radar, não precisava de uma câmera te filmando, né? Por quê? Porque ela sabe que Deus está vendo, e ela ia se regrar, e de tabela, a sociedade ia ganhar. Por quê? Porque ela está vivendo para o reino de Deus e a sua justiça. O resto vem por acréscimo, né? Isso é uma consequência. E como você quer melhorar a vida social se você não tem a caridade para com o próximo? A gente fala tanto, né, de uma vida social em que todo mundo pensa na coletividade, mas se você não tem a caridade, como é que você vai pensar na coletividade? Não, você vai se mover exatamente pelo sucesso pessoal. Isso que te move. Aí entra naquela nossa aula do porquê das coisas, né? Por que você está fazendo essa coisa? Por que você está estudando? Por que você está lutando? Né? O terceiro aspecto aqui é o aspecto jurídico. Aqui eu acho que é o principal argumento que ele coloca. Todos sabem, né, que o Estado até postula isso, ele coloca em leis. O Estado, ele, muito justamente, ele até tem o poder de tirar, o chamado pátrio poder, se os pais forem criminosos, perversos, contra as crianças, não é? Então, pais drogados, né? Tem toda uma discussão em cima disso, né? Mas isso me parece justo, né? Ou seja, as crianças devem ser protegidas dos próprios pais também, não é? Quando eles agem contra a natureza, não é? Um exemplo disso são aquelas crianças das tribos indígenas que nascem com defeito e os pais têm que matar os próprios filhos, né? O Estado tem a obrigação de falar, não, isso aqui não pode, né? Muito bem, o Estado também então tem que proteger as crianças, os pais e também de terceiros, contra a agressão de terceiros, não é? Bandido, sequestro, muito bem. Ora, se isso aí está correto, se essas premissas estão corretas, são verdadeiras,
Então, mais ainda, o Estado ele não pode colocar como um professor, seja ele público ou particular, alguém que vai ensinar coisas contrárias ao que a família ensina. Porque a família diz uma coisa e o Estado coloca como um agente público ali, o professor, ou dá uma concessão para alguém ensina coisas contrárias à família, o Estado está violentando o direito daquela família de educar o filho. É uma contradição isso aí. Portanto, o Estado ele não pode colocar alguém que tem direitos contra os direitos das famílias. É uma contradição. Se ele se coloca acima das filosofias, das ideologias, das religiões, você vê que isso é falso. Por quê? Porque fatalmente ele vai ensinar coisas ali, a gente vê isso em história, em filosofia, né? O próprio fato de dizer que não existe religião verdadeira, o Estado está acima da religião, já é um ensinamento contrário, e no caso aqui, das famílias católicas. Isso é uma violação de um direito. A família, ela está... Daí, minha preocupação inicial dessa palestra aqui. Parece que os pais não têm essa preocupação. Eles ensinam um conjunto de valores para os filhos em casa. Eles não estão preocupados se a escola vai ser uma caixa de ressonância desses ensinamentos. Não. O que importa é o que é, passar vestibular. Mas se a escola ensina assim, tudo bem, eu me garanto aqui em casa. Não é assim. Não é assim, né? E outro ponto que ele coloca, que o ensino público, ele, por conta desse ensino público ser desatrelado da religião, exatamente isso é contra a justiça distributiva. Por que ele coloca distributiva? Porque todos os cidadãos, todas as famílias pagam seus impostos. Os impostos são para o Estado para reverter para o bem comum, para o benefício da população, das famílias que pagaram o imposto. E esse imposto é utilizado para uma escola que vai ensinar coisas contrárias ao que a família que pagou o imposto ensina para os filhos. Uma nova contradição aí. Isso ele tem uma causa de uma injustiça aí, uma injustiça tributária. Eu estou pagando para o Estado para ele me dar um serviço que é contrário a mim mesmo. Eu estou pagando uma coisa que vai contra mim. É um absurdo, né? Isso é provavelmente suicídio. Então, essa é uma contradição que não dá para sustentar lá atrás, né? Com a separação igreja e Estado, ou sustentar o ensino, então, laico. E que hoje, embora nós tenhamos escolas particulares com uma certa liberdade de atuação, todos estão subordinados ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC. Tem toda uma grade curricular ali, pontuado com os assuntos que devem ser tratados nas escolas. Então, embora exista uma certa flexibilidade, né? No fundo, quem está no controle é o Estado. O Estado é laico, ele não tem religião oficial, logo o que prevalece é o que está lá. Quando não, é o que prevalece o que o partido que ganha a eleição vai colocar. Então está partidário. Então, esses 3 pontos que o padre Leonel Franco coloca, dá para afirmar que a escola laica é incapaz de educar. Educação no sentido que nós colocamos aqui, né? Outro ponto é que a família é anterior ao Estado, né? De novo, está aqui um pressuposto, um princípio que não se ensina hoje em dia, que as pessoas não sabem, mas que o Estado ele vem depois da família, né? Logo, o Estado não pode ser contra a família. Pressuposto. Isso aqui já é um ensinamento que vai contra o próprio Estado, do jeito que está montado hoje. Ele está violando esse princípio. Então, de novo, não dá para sustentar que a educação fique com o Estado, né? E se vê que isso se sustenta se você admitir a lenda do bom selvagem, do contrato social, da democracia liberal que nós vivemos. Aí faz todo sentido. Então, como conclusão aqui,
eu coloco esse quadro, são alguns aspectos, né? Que coloca a escola católica, o ensino católico, em contraposição à escola laica, com o ensino laico. O ser humano é visto como que ele tem que buscar a felicidade aqui na Terra, sem dúvida alguma, só que, na verdade, a felicidade última é o céu. Para a escola do Estado, o que importa é aqui e agora. É formar bons cidadãos para ter uma paz pública, uma boa convivência social. A verdade para o Estado não existe, né? Ele se colocando acima da religião, no fundo, ele está dizendo que a verdade não existe, ou ela é relativa, uma relativização, é o relativismo, sendo que nós católicos sustentamos, né? E demonstramos que a verdade é absoluta, que ela existe. A religião católica ela é reconhecida, claro. Para o Estado é mais uma religião entre todas, entre tantas. Todas valem, no fundo, nenhuma vale. Todas são mitos, todas são parcelas de uma verdade. Para a escola católica, o Estado ele contribui para a consecução da finalidade do homem, que é Deus, né? E ele está abaixo da religião. Por quê? Porque é a religião que dá os princípios que vão nortear a ação do homem, da sociedade, do Estado. Para a escola laica, não. Para a escola laica, o Estado é o fim do homem. Você cria o homem para o Estado, né? E ele é neutro frente às religiões, ou seja, ele está acima da religião católica. Então, a separação da igreja e do Estado não é simplesmente colocá-los em paralelos, separados. Não, ao separar a igreja do Estado, você está colocando o Estado acima da igreja, né? Por isso que se entende que os maçons, os protestantes aqui no Brasil, colônia, lutaram e conseguiram fazer com que houvesse a separação. A família ela é tutelada pelo Estado, pela escola católica. Ela tem que ser tutelada pelo Estado, né? Mas na escola laica ela é subordinada ao Estado. O Estado manda. Daqui a pouco nós vamos ouvir: ah, mas a Unesco mandou, a Unesco disse que é melhor assim, e vai todo mundo acatar, né? Inclusive as famílias. Nós ensinamos na escola católica que a ciência não se opõe à religião, e a religião não se opõe à ciência. Existe uma convergência, existe uma coerência, dado que o mesmo Deus Criador, ele se revelou na religião, mas ele criou a inteligência humana. Então, são conhecimentos que não se opõem. Na escola laica, é contrária à religião, né? A ciência é sempre colocada como opositora, ou melhor dizendo, a religião é colocada como opositora, como um mito frente à ciência. E a moral, como eu disse, né? Temos que educar também as vontades. Nós temos a moral evangélica que foi revelada. A graça nos ajuda. Temos a moral que nós podemos deduzir pela razão natural, né? Pela filosofia. E existe uma congruência aí. Que nós temos que nos comportar de tal maneira. Essa é a maneira correta, mais adequada e conveniente para atingir o fim último, para atingir a felicidade. Na escola laica, não. A moral é convencional. É de acordo com as circunstâncias. Não existe uma moral absoluta, fixa. Ela muda de acordo com os costumes, ou com os vícios, né, melhor dizendo hoje em dia, da sociedade. O Estado vai apenas regular, vai regulamentar a convivência pacífica de todos os comportamentos imorais que existem na sociedade, né? Daí eles não poderem tutelar e ensinar uma. Não. É uma coisa convencionada. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Que agora eu só vou passar aqui o argumento de autoridade. Porque isso aqui é a igreja que nos ensina, né? E por fim eu vou colocar o argumento de autoridade aqui, agora mais especificamente para os católicos, né? Porque infelizmente temos muitos católicos que, na prática, pelo menos, não se preocupam com qual escola vão colocar os filhos, né? Tanto faz. Não, o que importa é, poxa, eles dão um ensino de qualidade, ensinam ciência e tecnologia, meu filho ele pode ir para uma faculdade boa, de ponta, e não se preocupam com a salvação dos próprios filhos, né? Aqui eu vou colocar então o que o Papa Pio IX ele colocou num documento chamado Sílabos.
Esse documento sílabus é uma lista de proposições, de ideias, de princípios que são errados. Então o Papa coloca, isso aqui está errado, isso aqui é condenável. O católico não pode aderir a esses erros aqui. O 45º erro, isso aqui é uma coisa errada, hein? O que está errado aqui? A completa direção das escolas públicas pode e deve ser atribuída à autoridade civil, e atribuída de tal modo que a nenhuma autoridade seja reconhecido o direito de intrometer-se na disciplina das escolas, no regime dos estudos, na escolha e aprovação dos professores. Tudo deve ser da autoridade civil, tudo deve ser do Estado. Isso aqui está errado. Quem sustenta isso está no erro. É o Papa Pio IX dizendo isso. Isso é um erro condenável. Porque é exatamente isso. O ensino público, a escola pública, se ficar nas mãos da autoridade civil, vai ser dirigida de acordo com as ideias da autoridade civil. E não precisa ser maçom a autoridade civil, hein? Não estamos dizendo isso. Mas se ele tem a mentalidade, as ideias, os princípios da maçonaria, ele vai aplicar essas ideias, pensando que está fazendo um bem para as pessoas. Não é? Então não precisa ser um maçom de carteirinha. Não está dizendo isso. Mas a mentalidade vai ser permeada no ensino. 47º erro, condenado por Pio IX. A melhor condição da sociedade civil exige que as escolas populares e os estabelecimentos públicos destinados a educar e a ensinar aos jovens as letras e os estudos superiores estejam fora da ação de qualquer autoridade eclesiástica e estejam completamente sujeitos ao poder civil e político, conforme o beneplácito dos imperantes e as opiniões comuns da época. Então, quem afirma isso aqui, que a igreja não pode opinar sobre o conhecimento, a grade horária, o que está sendo ensinado, tem que ficar totalmente sujeito ao poder civil e político. Isso aqui está errado. É uma proposição condenada. 48º erro. Aquele modo de instruir a mocidade que se separa da fé católica e do poder da igreja e atende somente aos conhecimentos dos objetos naturais e aos fins da vida social terrena, única ou ao menos principalmente, pode ser aprovado pelos católicos. Pio IX está dizendo não. Nós não podemos separar. Mesmo que se ensine, sem questões imorais, somente aqui os conhecimentos naturais, somente os objetivos terrenos, isso não pode ser aprovado pelos católicos. Por quê? Porque nós sabemos que a felicidade última do homem é a salvação. Então não dá para sustentar isso aqui, não dá para a gente entrar em acordo com o mundo como ele está montado hoje em dia. Exatamente uma outra proposição que Pio IX coloca, que é que a igreja deveria entrar em acordo com o mundo moderno. Isso também está errado. O princípio é esse, né? E uma consequência na educação é exatamente essa aqui. Não temos como aprovar uma coisa dessas. Tá bem? Era isso. É só uma introdução. Espero que pessoas mais competentes possam depois falar sobre partes mais específicas da educação. Tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.